Salve galera do Poeira Cósmica! Eric Duarte chegando na área. E depois de falar do faroeste americano e todo o seu auge na década de 50, do cinema samurai, o que seria o equivalente ao faroeste japonês, chegou a hora de fechar essa trilogia, que eu já tinha prometido há muito tempo, e falar desse tão aguardado faroeste italiano, ou famigerado Spaghetti Western. Bom pessoal, assim como no faroeste americano a gente tem como grande expoente o diretor John Ford, e no cinema samurai a presença marcante de Akira Kurosawa, o faroeste italiano começa a ser redefinido nas mãos do grande diretor Sergio Leone. Ele inicia sua carreira ainda na década de 50 como diretor assistente de filmes épicos italianos como Hércules, estrelado por Steve Reeves, e também filmes épicos americanos filmados na Itália, como Cleópatra, Quo Vadis e uma pequena participação no filme Ben-Hur. Além de tudo, nutria uma profunda admiração pelos diretores que eu já citei antes, o John Ford e o Kurosawa. E é no início da década de 60 que o cinema italiano passa por uma profunda crise, tanto artística quanto financeira. E os filmes épicos, com seus altos orçamentos, passaram a ser bem proibitivos para os estúdios. E a temática do faroeste, com seus orçamentos baixos e possíveis parcerias com estúdios americanos, parecia ser uma ótima saída para essa crise que ocorria. E foi aí que o Sergio Leone, com toda aquela bagagem que ele tinha adquirido como assistente e todas as suas influências, resolveu dirigir o seu primeiro filme, justamente nesse gênero, do faroeste. Mas para isso ele tinha algumas ideias diferentes. Ele queria fundir todos aqueles mitos americanos com uma forte influência dos filmes de samurai. Ou seja, maior violência e realismo às histórias, mostrar toda a poeira e a sujeira do ambiente, e principalmente a presença da figura do anti-herói, nada daquele mocinho incorruptível, mas sim um protagonista de moral duvidosa e dúbia. Queria apresentar também o lado negro do ser humano, a cobiça, a ganância, o dinheiro, o poder, a corrupção, tudo isso embalado numa estética totalmente nova. E apesar do realismo, um mundo exagerado e fantasioso, com pistoleiros de miras telescópicas e balas supersônicas, semelhante ao universo de super-heróis da época, com uma sonoplastia inédita até então. E claro, o ponto-chave, que seria o diferencial desse gênero, que foram as trilhas sonoras, criadas pelo grande parceiro do Sergio Leone, a lenda viva, Ennio Morricone. E a grande sacada dele foi que, ao invés de utilizar temas clássicos e orquestras, como era muito comum nos faroestes americanos, ele optou por canções de forte apelo popular e um ritmo muito famoso na época, que era justamente o rock. Instrumentos como a guitarra elétrica, violões, bateria, foram muito empregados nas composições dele. Tudo isso somado também a elementos da música concreta, ou seja, vários sons do ambiente, como chicote, galope de cavalo, tiros, tudo isso utilizado dentro dessas músicas. Enfim, a dupla Sergio Leone e Ennio Morricone moldou toda uma nova forma de abordagem que revolucionou completamente o faroeste, dando novo frescor a esse gênero que já estava em decadência na América, acrescentando um tom operístico característico do povo italiano, e causando uma enorme explosão com inúmeras outras produções que foram feitas posteriormente. E o grande marco inicial desse período acontece em 1964, com o lançamento do filme Por um Punhado de Dólares, justamente do Sergio Leone, que tem o seu roteiro totalmente baseado no Yojimbo, do Akira Kurosawa, e a revelação daquele que se tornaria o maior astro dos filmes do faroeste spaghetti, o ator americano Clint Eastwood, que já vinha de alguns papéis no cinema americano, principalmente uma série televisiva chamada Rawhide, mas é aqui que ele foi catapultado ao estrelato, na pele do famoso pistoleiro, o Homem Sem Nome. E o sucesso desse filme gera mais duas continuações, todas dirigidas pelo Sergio Leone.
uma em 1965, por uns dólares a mais. E logo no ano seguinte, em 1966, esse filmaço aqui, Três Homens em Conflito. The good, the bad, the ugly. Também estrelado pelo Clint Eastwood e outro grande ator americano, que iria também se tornar um grande astro desse gênero, Lee Van Cleef. Aqui nessa versão bem simplesinha que eu tenho, uma parceria da MGM com a Fox Video Brasil. Fechando essa que seria conhecida como a trilogia dos dólares, um verdadeiro manual que ditaria todas as regras para as produções posteriores. E destacando alguns outros grandes expoentes desse estilo, a gente pode citar o diretor Giorgio Ferroni, que em 1965 lança esse filme aqui, O Dólar Furado. Outro filme com uma trilha marcante e um pouco esquecido hoje em dia, que traz esse ator italiano que depois virou um astro desse gênero, Giuliano Gemma. Aqui eu tenho essa versão bem fraquinha desse filme, da MA Filmes, coleção Bang Bang a italiana, mas é o que a gente tem disponível. Foi inclusive muito difícil achar esse filme em DVD, hoje em dia deve estar esgotado, provavelmente. Muito difícil achar esses filmes em DVD aqui no Brasil. Quem sabe as distribuidoras de home video possam dar uma atenção maior ao Spaghetti Western. E em 1966, o diretor Sergio Corbucci lança esse filme aqui, Django. Com a presença desse grande astro italiano, Franco Nero, na pele desse personagem com um caixão misterioso a tiracolo, que apareceu em vários outros filmes que vieram depois. Aqui nessa versão muito boa da Vinix Multimídia, nessa coleção West Side, volume 2, junto com esse outro filme, Keoma, também com a participação do Franco Nero. Mas aqui já no final da década de 70. O grande filme aqui mesmo é o Django, que tem também vários extras e está numa ótima cópia também. A Vinix está de parabéns com esse volume aqui. Vale a pena e vocês acham fácil ainda. Outro ótimo diretor foi o Sérgio Solima, fechando a trinca dos Sérgios, além do Sérgio Leone, o Sérgio Corbucci e o Sérgio Solima, que em 1966 lança o filme O Dia da Desforra, com a presença do ator Lee Van Cleef em um dos papéis principais. Alguns outros diretores importantes foram Enzo Barbone, Giulio Petroni, Tonino Valeri, Enzo Castellari, a presença também de atores marcantes, como Anthony Stephen, Jean-Marie Volonté, Thomas Millian e compositores, além do próprio Ennio Morricone, que eu já citei, Bruno Nicolai, Riz Ortolani, Francesco De Masi, entre vários outros. Mas é em 1968 que o grande mestre Sergio Leone volta ao gênero e concebe aquela que seria a grande obra-prima do Spaghetti Western. Nada mais, nada menos que Era Uma Vez no Oeste. Esse filme aqui vale um programa só falando dele. Cheio de detalhes, riquíssimo. Realmente um clássico. E o primeiro filmado em locações americanas. Principalmente a locação favorita de John Ford, o Monument Valley, além de locações no deserto da Espanha e na própria Itália, como já era comum em alguns outros filmes. Presença de atores renomados como Henry Fonda, Charles Bronson, Claudia Cardinale, Jason Robards. E aqui ele faz uma grande homenagem a vários clássicos do faroeste americano, uma verdadeira carta de amor ao gênero. Aqui nessa versão, em DVD duplo, um DVD com o filme e outro só de extras, da Paramount, uma versão recomendadíssima,
que você também encontra em Blu-ray, se não me engano, então vale a pena. E nesse filme a gente tem a grande assinatura do Sérgio Leone, além das paisagens maravilhosas que ele filmava, a presença dos closes nos rostos dos personagens, que acabam virando verdadeiras paisagens também, mostrando todas as marcas, as cicatrizes, o suor, a pele queimada de sol, os olhos. Então, uma verdadeira exploração do rosto e da face dos personagens que só ele fazia como ninguém, transformando esse num dos maiores clássicos do faroeste em geral, verdadeira obra-prima desse gênero. Era uma vez no Oeste. Nos anos seguintes a gente veria algumas variações desses filmes de western, alguns se passando na época da Revolução Mexicana, conhecidos como faroeste Zapata ou faroeste Tortilha. Exemplos desse tipo, o filme Tepepa, do diretor Júlio Petroni, de 1969, e o próprio Sérgio Leone, que viria com o filme Quando Explode a Vingança, de 1971. Algumas produções começaram a satirizar esse universo exagerado desses filmes, levando mais para o lado da comédia, como foi o caso do personagem Trinity, vivido pelo ator Terence Hill. Daí por diante, até o final da década de 70, o gênero começou a entrar em franca decadência, mostrando um grande desgaste da fórmula. Era o fim da era de ouro do Bang Bang à italiana. Para ilustrar o final desse vídeo, pessoal, eu trouxe para vocês aqui a coleção Faroeste Spaghetti, justamente da Versátil Home Video. A Versátil, como sempre, preenchendo as lacunas das nossas coleções. Aqui o volume 1 e o volume 2. E aqui nesse volume 1, de cara, a presença desse grande astro, Lee Van Cleef, fez fama e fortuna no faroeste italiano. Aqui você tem dois filmes com ele nessa caixa, que é O Dia da Desforra, do Sérgio Sollima, que eu falei anteriormente, Dias de Ira, do Tonino Valeri, com a presença também do Juliano Gemma. Além disso, no disco 2, mais dois filmes, Cemitério Sem Cruzes, do Robert Hossein, Tepepa, do Júlio Petroni, que é justamente o representante do faroeste Zapata, com Thomas Millian. Então aqui, ó, nessa versãozinha, em Digistack, 4 cards, fantástica. E aqui você tem o volume 2 também. Volume 2 também, 4 filmaços, mais um com Lee Van Cleef aqui, A Morte Anda a Cavalo, do Júlio Petroni. Quando os Brutos Se Defrontam, também um filmaço aqui com Jean-Marie Volonté e Thomas Millian, também do Sérgio Sollima. E no disco 2, Requiem para Matar, do Carlos Visani, e O Homem da Vingança, de Enzo Barbone, também aqui em Digistack, para você que quer conhecer um pouco mais desse super gênero aqui, o faroeste espaguete. Gostou desse vídeo? Então deixa o seu like para ajudar na nossa divulgação. É novo por aqui? Então se inscreva no nosso canal. Vídeos novos todas as sextas-feiras. Ative o sininho para continuar recebendo as notificações do YouTube. Nos sigam nas redes sociais, na nossa fanpage no Facebook e no Instagram. Vocês gostam do faroeste italiano? Então escrevam aqui embaixo. Quais são os seus filmes favoritos? Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço! Fui!